República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Segundo a acusação, aspas, todos os graves delitos que serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça têm início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado por José Disseu, Delúbio Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas, das suas próprias campanhas eleitorais. Durante as eleições de 2002, o réu José Disseu era o presidente do Partido dos Trabalhadores e também coordenador da campanha do seu partido à presidência da República. O secretário de Finanças do partido, ou tesoureiro, era o réu Delúbio Soares, subordinado ao réu José Disseu. Eles, juntamente com o secretário nacional do partido, Silvio Pereira, cuja conduta não será analisada neste julgamento, e com o réu José Genuíno, que assumiu a presidência do Partido dos Trabalhadores em 2003, teriam formado o que o Procurador-Geral da República denominou de núcleo central da quadrilha. Os réus do chamado núcleo central, José Disseu, José Genuíno e Delúbio Soares, segundo a denúncia recebida por este plenário, teriam sido os responsáveis por organizar a quadrilha voltada para a compra de apoio político, através dos votos dos parlamentares. Eles respondem nestes autos à acusação de crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Para viabilizar o seu intento, teriam se aproximado dos réus dos núcleos publicitário e financeiro, supostamente dando-lhes carta branca para agir da forma que fosse necessário para atingir o objetivo de abastecer a quadrilha com recursos que permitiriam a prática dos crimes de corrupção. Os crimes de corrupção ativa teriam sido praticados, sempre nos termos da denúncia, pelos réus José Disseu, Delúbio Soares, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, em todos os casos antes mencionados. Juntamente com eles, também foram processados por corrupção ativa os réus José Genuíno, no caso do Partido Progressista e do PMDB, Anderson Adalto, no caso do PTB, e Rogério Tolentino, no caso do Partido Progressista. A denúncia salientou ainda que os recursos desviados através dos contratos publicitários também teriam sido utilizados por meio de mecanismos de lavagem para pagamento da dívida do Partido dos Trabalhadores com o publicitário Duda Mendonça e a sua sócia Zilmar Fernandes, que fizeram o marketing da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores à presidência da República em 2002, bem como de dívidas de diretórios regionais do partido e de aliados, por meio de repasses de dinheiro em espécie aos réus Paulo Rocha, Anita Leocádia, João Magno, Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho, bem como ao ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, e o seu secretário, José Luiz Alves, com suposto emprego da mesma engrenagem de lavagem de capitais descrita nos capítulos 7 e 8 da denúncia. Os crimes de corrupção ativa teriam sido praticados pelos réus do núcleo central e do núcleo publicitário da quadrilha, narrada no item 2 da denúncia, quais sejam José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, Silvio Pereira, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e ainda pelo réu Anderson Adalto.
Em depoimento hoje, o ex-ministro Antônio Palocci, do PT, disse que a Odebrecht ofereceu propina ao ex-presidente Lula pessoalmente e que a empreiteira pagou 4 milhões de reais em dinheiro para cobrir despesas do Instituto Lula. Antônio Palocci prestou depoimento em Curitiba no processo que investiga a compra de um terreno por parte da Odebrecht para o Instituto Lula. Segundo o ex-ministro da Fazenda, a empreiteira e Lula tinham uma relação direta, principalmente após a posse da ex-presidente Dilma, que tinha protagonizado embates com a Odebrecht quando era ministra de Lula. Ela liderou um embate muito forte com a Odebrecht nesse momento, que resultou na Odebrecht ter perdido a segunda licitação e ganho a primeira a um preço muito ruim. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado com esse momento, porque eu achei que não era assim que era o relacionamento da empresa naquele... Mas o senhor estava presente? Não estava presente. Porque eu sei disso? Porque no dia seguinte de manhã, o presidente Lula me chama no Palácio da Alvorada e me conta a reunião. O ex-ministro petista também disse que, apesar da desconfiança da Odebrecht em relação a Dilma, a empresa continuou colaborando com os governos petistas, fazendo contribuições de Caixa 1 e 2 para campanhas do partido. Foi uma relação bastante intensa, bastante movida a vantagens dirigidas à empresa, a propinas pagas pela Odebrecht para agentes públicos, em forma de doação de campanha, em forma de benefícios pessoais, em formas de Caixa 1, Caixa 2. E esse foi um episódio desse conjunto de práticas que envolveu esta empresa em relação ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Eu queria, por favor, que tu esclarecesse quanto ao conteúdo do anexo número 5, cujo título é Criação da Subconta Amigo, provisionamento de 35 milhões para gastos e despesas para o ex-presidente Lula, negociação intermediada por Antônio Palocci. Em meados de 2010, do valor que eu tinha negociado com o Palocci, que seria meu apoio até 2010, tinha um saldo aproximadamente 40 milhões de reais, além do saldo que era do Guido, de 50 milhões. Tá? Nesse saldo Palocci, lembra que eu via sempre como uma conta com o governo federal e uma conta com o PT, não era uma conta do Lula. Tá? E aí, automaticamente, virando o governo, isso passava a ser uma demanda do governo federal Lula e do PT que seria interpretado por Dilma. Então, em alinhamento com o Palocci, eu conversei com o Palocci, a gente conversou e disse, vai haver demandas, tem a questão do Instituto Lula, do apoio ao Instituto, vai vir demandas, e essa demanda que vai vir, eu vou descontar dessa conta que eu tenho com vocês. A gente não vai dar um valor adicional, porque, na verdade, eu entendia o Instituto Lula como parte do projeto político do PT. Tá? Então, é parte do projeto político, eu não vou criar um valor adicional. Então, para o nosso controle, nós provisionamos, então, 35 milhões de reais desse saldo, exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Desculpa te...
ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. A performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, embora a gente não entenda como isso é considerado arte, gerou polêmica e causou revolta em todo o país. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Isso não é arte! Essa arte não representa! Não vamos tolerar isso não! Os protestos na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, essa semana no MAM. O ex-presidente Lula defende o direito ao aborto. Ele criticou o fato de que mulheres pobres morram fazendo procedimentos clandestinos enquanto quem tem condições sai do Brasil para abortar. Reportagem de Carolina Belim. Em evento de debate sobre a relação do Brasil com a Alemanha, o ex-presidente Lula se posicionou quanto à legalização do aborto. O petista defende que as mulheres tenham direito a escolher se vão ter um filho ou não. Lula disse ainda que as mulheres pobres morrem, enquanto as que têm condições saem do Brasil para abortar. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Lula também criticou as pautas de costumes do atual governo de Jair Bolsonaro. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele com educação para falar da questão moral, da questão da família. O comportamento dele com relação às mulheres não lhe dá o direito desses valores. Ele não respeita. A declaração teve repercussões. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, usou as redes sociais para criticar. Ela disse, abre aspas, eles abraçam e defendem uma pauta que jorra sangue. Nas eleições, nossas escolhas serão vida protegida desde a concepção ou morte de crianças inocentes, fecha aspas. O deputado, pastor Marco Feliciano, também criticou nas redes sociais. Ele disse, abre aspas, acredito que pela primeira vez vi o Lula de quem sempre falei. Lula para maiores, apoiando o aborto e convocando os seus para intimidarem parlamentares contrários ao seu comunismo. O ex-rei ficou nu, fecha aspas. Recentemente, a Colômbia legalizou o aborto. A decisão do Tribunal Constitucional colombiano determina que as mulheres podem decidir sobre a interrupção da gravidez até o 6º mês de gestação, sem serem punidas por isso. Na América Latina, o aborto é flexibilizado também na Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana.
uma quadrilha para tirar 36 milhões de pessoas da miséria. A afirmação foi feita ontem pelo ex-presidente Lula em Bangu, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Lula rebateu a denúncia feita pelo Ministério Público Federal na Lava Jato e afirmou que seus antecessores sempre esconderam a sujeira debaixo do tapete. Eu tenho consciência da importância do meu papel neste país. Este país e este mundo que não suporta, em nenhum momento da história, aqueles que se preocupam com os pobres. E a ideia era muito simples. Era tentar incluir os pobres brasileiros no orçamento da União. Quando a gente vai decidir qual é a parte das Forças Armadas, qual é a parte do Itamaraty, qual é a parte do planejamento, qual é a parte da Previdência, tem que ter um pedacinho para a gente colocar qual é a parte do povo pobre deste país que não tem espaço nas decisões políticas deste país. Hoje eu quero que vocês saibam que eu não sou cidadão indignado. Sou um cidadão indignado, porque não posso aceitar as ofensas de um menino procurador que dizem que eu montei uma quadrilha para governar esse país. Montei uma quadrilha assim, uma quadrilha que tirou 36 milhões de pessoas da miséria. O ex-presidente Lula falou hoje em uma rede social que foi infeliz ao dizer em uma entrevista que ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Lula conversava com o jornalista Mino Carta, da revista Carta Capital, sobre a importância do Estado, quando falou. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Informação importante que é trazida pela revista Veja. Marcos Valério, empresário do Mensalão do PT em 2005, afirmou que Ronan Maria Pinto iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, obtido pela revista Veja, Marcos Valério contou que professor Luizinho lhe confidenciou que Celso Daniel topou pagar, com recursos da prefeitura, a caravana de Lula pelo país, antes da eleição presidencial de 2002, mas não teria concordado em entregar a administração, a ação de quadrilhas e aqueles que visavam ao enriquecimento pessoal. Ele declarou também que depois de pagar chantagem de Ronan Maria Pinto, conversou sobre o assunto com o próprio Lula. Segundo a reportagem, o promotor Roberto Vider quis saber de Valério se ele conversou com Lula sobre o episódio. O empresário declarou que sim, que virou para o presidente e falou: "Resolvi, presidente." Ele falou assim: "Ótimo, graças a Deus." Mas não foi apenas isso. Valério contou ao promotor que Ronan Maria Pinto, quando exigiu dinheiro para ficar calado, declarou que não ia pagar o pato sozinho e que ia citar o presidente Lula como mandante da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Nas palavras de Marcos Valério, Ronan ia apontá-lo como cabeça da morte de Celso Daniel. É uma informação importante sobre esse crime do início dos anos 2000, Bruno Garchagen. Pois é, uma declaração muito forte. A polícia ainda vai investigar.